Bom, tá gravando, né? Vamos orar, então. Noemi, você pode orar, por gentileza? Sim. Obrigada, Pai, pelo teu cuidado, teu amor, que sentimos a tua mão bondosa sobre nós durante esse dia, durante o nosso viver. Te agradecemos porque pudemos separar esse tempo para estarmos aqui, Senhor Deus, para aprender mais, para crescermos, Senhor Deus, como pessoas, como cristãos, como servos teus. Nos ajuda, Senhor, abençoa o pastor, fala através do teu servo. Obrigada por esse tempo que podemos estar aqui aprendendo um pouquinho mais. Abençoa cada irmão que aqui está conosco, que a nossa participação seja efetiva e que traga bastante proveito para cada um de nós. Obrigado por cada um que pôde estar aqui. Em nome de Jesus, eu oro agradecida, Senhor. Amém. 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 Eu tinha passado uma tarefinha para vocês conseguiram fazer alguma coisa, não? Conseguiram? Sim. Então tá bom. Quer só citar os textos aí? Alguém que gostaria de citar? É o que Jesus falou. Eu sou Isso, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá certo? isso. A ideia era algum texto que Jesus leu e interpretou. Não tem problema, tá valendo. Eu fiz, mas eu só fiquei em Mateus. Uhum, não tem Fica problema. muito fácil, né? Ali no capítulo 5, vários versos. É exatamente o que está fazendo. Depois foi para os outros evangelhos, mas aí eu falei, não, tá bom, porque não vai dar para falar. Eu peguei Mateus 5,33, que foi dito, não quebre promessa, cumpra o que jurou. Eu, porém, vos digo, não jurem, seja o seu Uhum, falar se ensina ou não. O 5,21 foi dito, não mate. Eu digo, quem falar idiota, que chama louco, já é réu do fogo do inferno. O uhum. 5,43 foi dito, ame os amigos e odeie os inimigos. Eu, porém, vos digo, ame os inimigos e orem por quem vos persegue. Jesus ele lê e interpreta, né? Interessante, um outro olhar diferente dos rabinos da época, dos mestres da época, né? Alguém mais? Pastor, na realidade, eu fiz uma lista aqui, né? Uhum. Acho que deve ter uns 30 versículos aqui, né? Desde Gênesis até Jeremias, né? Ele cita, né? Que Jesus cita a criação, né? O homem, Deus criou o homem, a mulher, falando do casamento, né? Êxodo, né? Uhum. Moisés escreveu a lei de Moisés e tal. Bastante em Deuteronômio, né? Deuteronômio são 2, 4, 6, são 8 citações, né, de Jesus em Deuteronômio. Uhum. Salmo citando também 6 vezes, Isaías citando também 4, 5 vezes, e até Zacarias, né? Oséias, Daniel, até Zacarias. Isso. E Jesus falando muito a respeito do que as escrituras falavam dele, né? Uhum. Falando a respeito dos 10 mandamentos, né? Falando a respeito de Jonas. Quer dizer, Uhum. realmente tem bastante coisa. Mas uma coisa me chamou a atenção, pastor. Uhum. No livro de João não tem nenhuma citação de Jesus. É só Uhum. Mateus, Marcos e Lucas, É. né? A gente estudou em literatura joanina, né? E João tem um outro direcionamento, embora ele não cita direto, por exemplo, Lucas é muito claro, ele cita os profetas, a lei, Mateus também cita, Marcos, mais os sinóticos mesmo, né? Agora, é importante a gente pensar, por que eu dei essa tarefa para vocês? Porque a gente tem que pensar assim, Jesus, ele, apesar de ser claro, sempre foi guiado pelo Espírito Santo e tudo mais, mas ele também tinha uma forma de ler e interpretar. Mateus, Jesus vai dizer: não pense que eu vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Ou seja, ele tem uma compreensão da lei diferentemente daquilo que aquelas pessoas tinham. O texto é o mesmo, agora como se lê é diferente. Perceba como a hermenêutica é notável, né? O texto eles liam de um jeito, Jesus tem uma outra leitura. Então é importante a gente, sempre que nós falamos bastante na semana passada,
que Jesus é a nossa principal chave de leitura, né? Falamos bastante sobre isso. Então, ele tem como parâmetro nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, o reino de Deus e a vida, né? A vida é uma chave de leitura para Jesus. Bom, hoje eu queria entrar num outro slide aqui. Nós vamos falar um pouco sobre a história, um breve panorama histórico. Deixa eu... Vocês estão vendo a tela aí? Todo mundo está vendo aí? Sim, pastor. Tá, né? Então, história da hermenêutica bíblica, breve panorama. Então, nós já conceituamos o que é hermenêutica, já pensamos um pouco sobre algumas considerações importantes na semana passada, né? Hoje nós vamos fazer um breve panorama. Então, eu queria falar um pouco do Antigo Testamento, do Novo e da Idade Média. Esse é o desafio nosso hoje, tá? Tentar, se der tempo, a gente entra na Reforma Protestante. Então, no judaísmo, havia algumas formas, algumas tradições, porque a gente tem que entender, deixa eu colocar uma coisa para você aqui para a gente compreender. Às vezes, quando a gente fala Antigo Testamento, judaísmo, a gente pensa que só existe uma maneira de compreender o judaísmo. Acontece que era um mundo muito plural, assim como no Novo Testamento a igreja também era plural. Se é plural, é possível, ao longo aí da história, nós identificarmos nos textos ou nas tradições de intérpretes vários olhares, chaves de leituras diferentes. Eu vou citar aqui algumas, só para a gente ter uma noção muito breve mesmo, tá? Tinha um Haggadah, que eles liam a Bíblia hebraica a partir do Êxodo, ou seja, a saída do Egito é a principal chave de leitura. Está sempre lendo o Deus que libertou o povo, Deus que tirou o povo do Egito. Há sempre essa ideia da saída, né? da libertação, do êxodo. A chave de leitura, então, é o Deus que libertou. Então, eles liam o texto a partir deste olhar. São textos antigos, né? E é uma chave de leitura também. Aí tem o Halaká, que os rabinos, os escribas, nos dias de Jesus, melhor dizendo, né? Até os fariseus, se valia muito do que eles chamam, a gente chama hoje de código jurídico, uma discussão sobre a lei. Por que se falava tanto da lei, né? Nesse período, a gente percebe que é uma chave de leitura também. A questão é uma discussão sobre a lei, não a aliança, mas a lei. Então, são olhares diferentes. O Josias fez menção aí que citou bastante Deuteronômio, e isso não é à toa. Jesus, ele, parte da sua mulheres ali, na fala de Jesus, né? Jesus tinha um pensamento teológico, Jesus tinha uma chave de leitura, e ele se valia da aliança, né? Por isso que ele aplica muito, e ele usa a palavra aliança, inclusive, quando ele diz sobre nova aliança. Aliança ali do Antigo Testamento. Né? Deuteronômio é um livro muito presente nos discursos, na fala de Jesus. Fala da justiça, da palavra, cita bastante, né? Tem o outro texto, isso aqui é mais para a gente ter uma noção, tá, gente? Não precisa ficar preocupado com muitos detalhes disso. Né? O Targumim, que eram os textos traduzidos para o aramaico no cativeiro da Babilônia. Então, na Babilônia, estavam exilados, e a Bíblia hebraica, os textos, né,
do Antigo Testamento traduzidos para o aramaico, que é Targumim. Então, eu queria só rapidamente ver também alguns gêneros literários do Antigo Testamento. Nós já falamos algumas vezes. O Antigo Testamento, a gente precisa entender que havia um mundo muito, muito interessante para a gente pensar, que basicamente no Antigo Testamento tem textos do norte, textos do sul, da Judéia ali, Judá, né, que era Benjamim e Judá, de Jerusalém. Textos que eram pré-exílicos, antes do exílio da Babilônia, ou antes do exílio da... E textos pós-exílicos, vários literatura, dependendo do tempo que vive a situação. Então, se você pegar um texto, por exemplo, próximo do exílio, ele tem uma característica. Se você pegar um texto mais antigo, tem outra característica. Mas isso é normal, porque eles vivem momentos diferentes. Eu só vou citar aqui textos que surgem depois, no período do exílio, Babilônia, e o período pós-exílico ali. Surgem, por exemplo, alguns textos como a literatura apocalíptica, que nós estudamos recentemente, textos sapienciais, de sabedoria, né? Eclesiastes, Provérbios, livro de Jó, discussões que são para este momento, exílico, pós-exílico, em torno de 400 anos antes de Cristo, mais ou menos, até o ano 200 antes de Cristo. Nós temos aqui, Babilônia, Pérsia e helenismo. Então, o que foi o cativeiro da Babilônia? Os irmãos sabem, né? Aí por volta do ano 580, até 578 a.C., Jerusalém, né? Boa parte das pessoas são levadas em cativeiras, né? Para a Babilônia. Ficam apenas os mais pobres ali em Jerusalém. Você lê isso no livro de Jeremias, segundo livro dos Reis, e outros textos que narram esses acontecimentos, principalmente Jeremias, né, que isso é muito, muito estridente ali no livro de Jeremias. E é claro que quando se vai viver numa terra estrangeira, distante, com costumes diferentes, você é levado para lá. A gente sabe a razão disso, né? Foi simplesmente porque o povo desobedecia a Deus, estava com o coração distante de Deus e tal, e Deus então estava, segundo os textos que nós lemos, né, disciplinando o povo. E quando se está numa terra distante, longe de casa, exilado, ele começa a ter as novas gerações uma ressignificação cultural, teológica e até mesmo política, né? Há influência dos povos onde eles estão. Então, tinha a Babilônia, o mundo persa e o helenismo, né, que era a influência grega. E a Septuaginta. O que é a Septuaginta, essa palavra Septuaginta? Às vezes você vai ler algum texto, não na Bíblia, né, mas algum texto que você vai ler por aí, tem o número romano, LXX, né, que é 70, que é a Septuaginta, que é a tradução da Bíblia hebraica para o grego. São os textos que pertencem a Alexandre o Grande, né, e vários escritores e copistas que traduzem para o grego a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento. Então, isso aqui é só para a gente ter uma rápida noção dos gêneros literários e o que isso significa de fato para nós. Eu vou tentar aqui, agora, tentar ser mais didático, mais simples, para a gente entender um pouco o que eu quero dizer. O que acontece? Os textos, eles trazem para o povo memória e identidade.
é muito interessante. Como é que aí você fica pensando assim, como que Israel sobreviveu a tantos impérios? A Babilônia, o Reino do Norte, ele praticamente foi extinto, né, por causa da Assíria, por volta aí do ano 700 e uma coisa, né? 720, um dia aquela hora eu falei 780, mas é 722 a Assíria. A Babilônia foi 570 e alguma coisa, tá? Desculpe o erro do tempo aí. Mas como é que Israel sobreviveu, o povo ali, no meio de tantos impérios? Como que isso, a identidade foi preservada? Por causa dos textos. Os textos fazem isso. E eles também produzem nesse período a memória, e trazem a memória do passado, dos antepassados, e os textos preservam a memória, preservam a identidade. Então, tem 3 elementos aqui que eu queria destacar: terra, templo e a figura do rei. Então, vamos lá. Antes da monarquia de Israel, primeiro livro de Samuel, capítulo 8, você vai ver que não era ideia de Deus que o povo tivesse um rei. Quem queria rei era o povo. E queria um rei como as outras nações. Então Deus, tá bom, vocês querem? Beleza. E aí vem Saul, o rei, né? Que foi um rei assim que fez muita bobagem, fez muitas coisas complicadas. E depois vem Davi. Davi teve a ideia de construir um templo, mas ele não construiu. Quem construiu foi Salomão. Ainda assim, Deus diz que não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas o templo se tornou, para aquele povo, em Jerusalém, um instrumento muito forte, não só do ponto de vista religioso, mas também do ponto de vista político, porque acabou centralizando tudo em Jerusalém. Então, o povo, toda a questão sacerdotal, a questão da memória do povo, centralizou-se ali junto do rei. O rei, esse elemento político. Então, esses 3 elementos são assim muito fortes na tradição e na maneira de pensar a vida ao longo do Antigo Testamento, que a gente vê. A terra é a terra que eles entendiam que Deus deu a eles por herança. Isso vem antes da monarquia. Tem-se o templo e a figura do rei. O rei, ele acaba se tornando um elemento simbólico, porque nós estamos falando de um período, por exemplo, que as pessoas não têm acesso a textos. Os textos eram mais os sacerdotes, os escribas, né? Todos tinham acesso aos textos. Então, o rei aqui, praticamente, direcionava, em certo sentido, como era que Deus, por exemplo, queria que o povo se portasse. Todas as vezes que os reis se corrompiam, levantava-se então os profetas. O profetismo, oficialmente dizendo assim, surge na monarquia porque os profetas vêm confrontar o rei e confrontar o religioso, que eram muito representados por causa do templo. Aí surgem os profetas, que era a pedra no sapato do rei, dos sacerdotes, ou seja, do templo, né? Então o rei, ele que praticamente as pessoas se submetiam a essa figura do rei. Mas aí começou-se a corromper, se você vai lendo isso ao longo da literatura bíblica, no livro dos reis, das crônicas, né? Como começa a ficar difícil essa situação,
e ficou-se insustentável. Uma corrupção imensa, espiritual, política, econômica, idolatrias, exploração aos pobres, injustiça. Se você lê Isaías, capítulo 58, isso é muito claro, né? O povo jejuava. E por que Deus não está nos ouvindo? E Deus vai dizer, olha, o jejum que eu quero é que vocês desamarrem as cordas da injustiça, que vocês socorram os aflitos, olhem para os mais pobres, que vocês se importem com com as pessoas que sofrem. Oséias, né, o profeta Oséias, vão aprender o que significa misericórdia eu quero e não. Então, nós percebemos que a coisa ficou insustentável. Por isso vem o exílio, que é a Babilônia. Nós estamos falando agora, basicamente, do Reino do Sul. A Babilônia foi o exílio, foi a navalha, né, como o próprio profeta Isaías, se eu não me engano, vai dizer isso, que a Babilônia era a navalha de Deus para o povo, a navalha para o povo, né? E aí, o que acontece? Não tem mais terra, não tem mais templo e não tem mais rei. Acabou os reis. Ora, um povo que está com a sua tradição, com o seu memorial, digamos assim, com a sua identidade cravada na terra, no templo e no rei, não tem mais nada disso. E olha que interessante, se você ler na Bíblia, você vai perceber que ele que acabou fazendo isso, conduzindo para isso. Porque o coração deles não estava em Deus. Estava na terra, no templo e no rei. E aí vem o cativeiro, né? Acaba com tudo isso. E aí a gente vai lembrar daquele poeta, né? E agora, quem poderá me defender? Não tem mais nada disso. Não tem terra, não tem templo, não tem rei. Tá todo mundo, pessoal, todo mundo não, né? Ficam alguns ali, mas a maioria das pessoas acaba sendo levada, são levadas, né, para Babilônia. E aí tudo isso que eles confiavam, todo esse imaginário, toda essa construção de povo, não tem mais. E aí, como é que fica o negócio desse? Tem que se reconstruir tudo aquilo que eles pensavam. Agora eles são obrigados a reconstruir, a fazer uma autocrítica, a fazer uma autoavaliação, a repensar os seus erros, a pensar a vida. E aí surgem vários outros textos. Então perceba como que a hermenêutica nos ajuda a pensar isso. Agora eles vão começar a enxergar a vida com outros olhos, porque tudo isso aqui passou, isso não tem mais rei, não tem mais o templo, não tem mais a terra, né? Entretanto, começa-se então, a gente começa a perceber o que fica então? O que sobra? Sobra aquilo que nunca deveria ter faltado. É a promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E eles estão com um olhar no rei. Eles não estavam olhando como deveriam olhar. O exílio acaba com isso. É mais ou menos assim, né? Às vezes na vida é interessante isso. A gente está focando e colocando o coração em algumas coisas, e de repente aquelas coisas você não tem mais. E aí você pensa, e agora? Né? Na verdade, o coração é que está no lugar errado. A fé, ela não pode estar pautada nesses elementos aí, mas na promessa, no Senhor. Terra, templo e rei não tem mais. Então eles têm que reconstruir. Gente, se você ler alguns salmos, alguns textos, vai fazer muito sentido isso. Por exemplo, Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, nossa língua de júbilo, e grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres.
Aí eles vão dizer lá no verso 4, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb, né? Restaura, Senhor, restaura, porque a gente perdeu tudo, né? Nós estamos retornando. Aí você vê o povo retornando para a terra lá, com Ciro o libertador, lá em Isaías 45. Aí vem Esdras, Neemias. É um outro momento do povo. E aí você vê, por exemplo, Salmo 137, né? As margens dos rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos com saudades de Sião. Pois é, quando estava em Sião, não valorizavam, né? Se esqueceram de Deus. Agora estão com saudades de Sião. Né? É interessante esses textos que nos faz pensar onde está o nosso coração. Onde nós fazemos a nossa leitura de fé. Se a gente perde o foco, a gente muda e se torna quase que ídolo isso, né? O templo, o rei, a terra, tudo isso não fazia parte. Por isso que os profetas vinham e confrontavam o tempo todo. Os profetas eram pedra no sapato, não tinha nem sapato, mas eles incomodavam muito, né? Olha que movimento hermenêutico interessante. Então nós temos aqui o Deus do Sinai, o Javé, que se revela lá a Moisés. Javé era conhecido como Deus da montanha, o Sinai, né? Onde tem lá chamados 10 mandamentos, o decálogo, né? Onde Deus dá as palavras. Depois, da monarquia, Deus passa para o imaginário daquelas pessoas, para a compreensão, como Deus do templo. O Senhor está no seu santo templo, calem-se diante dele toda a terra, né? Diz o profeta. Então vejam, não é mais a montanha, agora é o templo. Depois, o Deus dos céus, por causa lá dos persas. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. E aí vem a Torá. Porque, olha só, o que vai sobrar para eles? Depois que perde terra, templo, rei, só sobra os textos. Os textos é tudo que eles têm. E a gente vai usar a Torá, né, como exemplo. Torá é lei. Os textos sobram porque tudo se vai. Se vai o templo, se vai a terra, o rei. Não tem mais nada disso. A gente diz aqui, Deus conosco. Não é o Deus do Sinai, não é o Deus do templo, não é os céus, nem a Torá. É Deus, é Jesus de Nazaré, é Jesus entre nós. Por isso que, como cristãos, para nós, Jesus, ele é a concretização de todo o projeto de Deus. A maior revelação de Deus é Jesus. Então é nele que tudo subsiste. Nele foram criadas todas as coisas, como diz o texto de Colossenses. Então, veja o movimento hermenêutico. Né? Nós olhamos a teologia, nós olhamos e devemos pensar a partir do Deus conosco, que é Jesus. O João vai dizer, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Se fez gente. Então, isso significa o quê? Significa que Jesus é para nós o ponto de partida e ponto de chegada. É nele, né? Ele é o Senhor, que o Novo Testamento revela, Senhor de todas as coisas, e ele é o nosso mestre, nosso Salvador. Ele é aquele que nos guia pelas trilhas do reino de Deus. Então perceba esse movimento desde o antigo até agora. Deu para entender isso, gente? Ou ficou muito silêncio? Bom, então vamos lá. O Testamento.
Nós já falamos isso na aula de introdução ao Novo Testamento. No primeiro momento, nós temos judeus, cristãos, Eu queria palestinos. perguntar uma coisa. Pois não. Eu estou ouvindo com falha o áudio. Sou eu que estou ouvindo só? Ou está Não. falhando de vez em quando? Para mim falhando também. quando. Eu achava que era só para mim. Não, é Sério, internet. Então é o do Tá falhando, pastor sim. mesmo. Não, é porque aqui o meu tá travando, trava bastante. Aí eu imaginei que aqui estava travando. Eita, vocês querem que eu Claro. comece de novo? Não, já passou muitas águas aí. Você já falou de Moisés, do Sinai até só faltou a crucificação. Não, assim, dava para entender o que o senhor falou, só que deu umas travadas, assim. Não foi nada assim que não deu para entender. Então a internet do senhor. É só que eu queria saber se era só comigo, porque para mim aparece uma internet boa. Tá. E Eu acho aí que é o meu tá, microfone aqui, então. estava dando umas puladas de vez em quando. Mas pode continuar tranquilo. Tá bom. Bom, então, nós vamos falar aqui dos judeus cristãos palestinenses. O que são esses judeus cristãos palestinenses? Sobretudo o Evangelho de Mateus, que trabalha para aquelas comunidades, né, os judeus cristãos palestinenses. O que é palestinenses? Que se restringe ali ao mundo que Jesus viveu. Galileia, né, sobretudo Galileia, Judéia, até Samaria ali também, né? Ali havia judeus convertidos a Cristo. Então a mensagem, ela é uma mensagem sobre o reino de Deus, que trabalha para esse público. E os textos são textos que você lê Mateus, por exemplo, já falamos isso, né? Mateus tem o Sermão da Montanha. É uma mensagem que remete, né, ao Sinai, que remete ao monte, que tem muito a ver, é uma releitura, né, da aliança. Ele traz ali a lei e ressignifica. O que Jesus faz isso. Não pense que eu vim abolir a lei, eu vim cumpri-la. Mas ele lê a lei diferente. Os mesmos textos ele interpreta, né? Como foi dito aí, ele está escrito, eu vos digo, olha, né, Jesus? Ele está dizendo, eu interpreto assim. Está escrito, eu, porém, vos digo. Então, Jesus está aqui fazendo um papel bastante interessante. Ele está como que trazendo a interpretação dele para aquelas pessoas, para os seus discípulos e para as pessoas que o ouviam. Então, ele interpreta. Agora, a pergunta é, ele interpreta como? De onde ele tira isso? É claro que Jesus ele vai, mesmo ele não sendo um rabino oficial, provavelmente alguém que tinha um olhar bastante profundo da aliança dos textos e ele reinterpreta isso. Ele traz a sua leitura dos textos para aquelas pessoas. Tanto que ele vai dizer, eu, porém, vos digo. Tá bom? Aí nós temos os judeus cristãos helênicos. Você pode pegar Lucas. Lembra que Lucas não tem sermão do monte. Tem sermão da planície. É plano, né? Plano tem essa questão simbólica de ser algo para o mundo gentílico ou para o mundo que não está restrito ao judaísmo, àquele povo. E a mensagem também é de vida eterna. Vida. De Deus tem vida eterna. Por exemplo, você pega o Evangelho de João, o quarto Evangelho, que nós já trabalhamos ele, embora não seja um texto
muitos dizem, né, que não seja um texto para judeus helênicos, mas pode ser de uma tradição judaica mesmo. Mas ele vai falar o quê? De vida. O Evangelho de João fala muito sobre vida, vida eterna, vida em abundância. E também nós temos os cristãos helênicos. Agora não tem mais judeus cristãos. Cristãos helênicos, gentios. Você pega a partir de Atos capítulo 10, o mundo, a igreja, se torna basicamente uma igrejas gentílicas. E aí a gente tem, por exemplo, a teologia de Paulo, que ele vai falar sobre essa nova humanidade, a nova criação, esse novo ser que nós nos tornamos em Cristo. Seremos como Cristo. Essa é a promessa de que nós seremos transformados à imagem de Jesus. Então, esse é o panorama do Novo Testamento. Tudo bem, gente, até aí está muito teórico, muito complicado. Tudo bem. Tudo bem, então? Vamos continuar. Então, eu queria falar um pouco da Idade Média agora. Começar a entrar, nós falamos do mundo antigo, do Antigo Testamento, do período do exílio, do retorno do exílio. Falamos do Novo Testamento, né, de Cristo, de como se lia os textos. É importante a gente notar uma coisa. Por exemplo, Paulo, ele quando vai falar para o mundo gentílico, ele não vem apresentar Jesus, por exemplo, necessariamente como Messias, ungido, como no sentido que alguns judeus compreendiam. Mas ele apresenta Jesus Cristo, Cristo significa ungido também, mas como Senhor. Por que como Senhor? O Senhor que, para o mundo da época, quem era o Senhor do mundo? Era César. E Jesus, ele é o Senhor aqui. E Salvador. Quando Jesus, nos evangelhos, traz a mensagem, ele é o mensageiro. Agora, Jesus se torna a mensagem, por exemplo, dos apóstolos e de outros que trazem Jesus como a mensagem. Agora a gente vai entrar na Idade Média, da patrística à escolástica. Vocês sabem, já ouviram esses nomes? Alguém já ouviu esses nomes aí ou não? Não. Não? Alguém ouviu? Escolástica eu sei, tem nome de escola, nome de rua. Isso. Mas não o termo, da patrística à escolástica. Não, porque dizer que eu nunca Pastor, ouvi. patrística seria dos pais? Isso. Os pais, né, da igreja? Isso. Do período que vai ali até por volta do ano 300 depois de Cristo, que é o período chamado por alguns de pós-apostólico. Não tem mais os apóstolos. Os textos são textos que circulam nas comunidades, mas não tem aí a Bíblia fechada, o cânon, né? E nesse período tem-se um problema de muitos ensinamentos errados, muitas seitas, né? Muita confusão sobre Jesus e tal, né? Então começou-se a discutir e pensar sobre como interpretar a fé. Afinal de contas, o que é a nossa fé? Nós tivemos textos como o Credo Apostólico, Jesus Cristo, seu único Filho, nasceu da Virgem Maria,
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, etc, etc. Era um texto que as pessoas memorizavam para entender o que eles criam. Tínhamos alguns textos, como a Didaquê, que eram alguns ensinos, e alguns chamados pais da igreja, que tínhamos do Oriente e do Ocidente. E havia muita discussão, porque há muita coisa que eram, para nós hoje é tranquilo de talvez de discutir até, mas para a época era um momento muito delicado, né? E tinha alguns protagonistas, alguns que eu vou citar. Orígenes, polêmico Orígenes, que hoje escandalizaria muita gente, né? Mas Orígenes, ele usava muito o método alegórico. É uma figura, o que é alegoria? É uma forma de interpretar, é uma figura de linguagem. É interessante, porque na Bíblia há algumas alegorias que a própria Bíblia diz que é alegoria. Por exemplo, Gálatas capítulo 4, a partir do verso 21, o apóstolo Paulo vai dizer, comparar Sara, que representa o Monte Sinai, aliás, Agar representa o Monte Sinai, e Sara representaria Jerusalém do Alto. Isso é alegoria. Ele compara duas personagens e diz que elas representam alguma coisa. Só que ali está no próprio texto. O problema do método alegórico, que Orígenes defendia e era comum nos seus dias, vou dar um exemplo aqui. Imagina você, não sei se alguém já ouviu alguém pregar assim, tá? Ensinar assim, mas alguém chega e vi as pedras para atirar no gigante. Ele tinha 5 pedras. A primeira pedra é a coragem. A segunda pedra é a fé. A terceira pedra é, sei lá, o conhecimento. Não tem nada disso lá no texto. Mentira isso. Isso é alegoria. Aí você pergunta, mas pastor, é errado fazer isso? Isso é problemático. Por quê? Porque isso fica quase que a critério de quem vai falar. Ou seja, vai representar o que eu quero que represente. Não tem um embasamento mais assim. Claro, a alegoria é um problema, porque senão, olha só, existem várias figuras de linguagem, tá? Acho que a gente estuda bastante isso. Quais são as figuras de linguagem mais comuns na Bíblia? Metáforas. Jesus diz, eu sou o pão. Metáfora. Não é alegoria, é metáfora. Metonímias, hipérbole. O que é hipérbole? É exagero, né? Sabe quando você fala assim, ó, todo mundo pensa assim. A palavra todo mundo é um exagero, é uma hipérbole. Claro que se todo mundo pensar assim, ninguém pensa diferente. É uma maneira de expressar. Todo mundo. Todo mundo é hipérbole. Existem muitas hipérboles na Bíblia. Símbolos. E aí vai. Alegoria é uma coisa. Por exemplo, na Bíblia tem muitas parábolas. Não tem? Bastante parábola. É uma figura de linguagem. Alegoria não. Alegoria é outra coisa. É um problema. Isso era... O método alegórico era muito comum nesse período aqui. Ô, pastor, Pois não. então deixa eu ver se eu entendi. Então, assim, o senhor citou aí Davi, né? As pedras, né? Isso. Se eu tô falando, eu falo assim, pensa então que uma pedra era a alegria, a outra era a ousadia, a outra era não sei o que lá. Eu estou falando algo que não está escrito no texto, né? Isso. E é por Exatamente. isso que é perigoso. Agora, quando fala, né, sobre as metáforas,
são coisas que foram faladas na Bíblia, são metáforas, mas, ou parábolas, mas estão citadas na Bíblia. Por isso que a alegoria é algo perigoso, né? Porque você citou muito bem, parábola, Jesus compara, né? Ele compara lá a roça com a vida e o reino de Deus. Tudo bem, Jesus está usando parábola. A própria Bíblia tem algumas alegorias, desde que sejam elas ali, como eu citei, de Sara e Agar, lá que Paulo faz, tudo bem. Agora, se você pegar um texto e começar, como eu citei aqui, a primeira pedra é isso, a segunda pedra é aquilo, qual é o critério para você dizer isso? A minha cabeça. Exatamente. Então fica complicado, porque aí eu não estou aqui dizendo, eu estou discutindo uma questão hermenêutica, tá? Não estou aqui dizendo, mas Deus não fala assim, Deus não fala. Eu não estou falando, não estou discutindo isso. Estou discutindo a questão do texto. É a sua cabeça que vai ser o critério, exatamente. Aí é um problema, porque fica muito em quem vai falar, né? O exemplo de Davi ou outras coisas, né? Podia pegar vários outros exemplos aí, que vai dizer o que não está ali. Não é metáfora, não é um simbolismo, não é uma hipérbole, é alegoria. O problema é que quem faz isso fica por conta da sua própria cabeça. Não tem critério para eu poder avaliar se é ou não é. Quer dizer, eu não, quem fala, né? Quem está ouvindo, logicamente, tem. Mas de onde tirou isso? Não sei se vocês já ouviram mensagens assim, ou estudos assim, mas a alegoria é sempre um negócio complicado, porque. Ô, pastor, Oi. assim, o problema é o seguinte que eu vejo. Quando eu ouço um tipo de pregação, assim, mas eu conheço a Bíblia, eu conheço o texto, aí eu posso ficar perguntando de onde ele tirou isso. E a pessoa que não conhece, que nunca viu, vai crer como uma verdade, não é isso? Isso não é perigoso? Eu não sei se a palavra é perigoso. É perigoso, mas é assim, eu acho que principalmente para quem não conhece. Não, porque ele vai formar uma. Isso, ele vai Vai ter formar. um conhecimento, vai formar uma imagem que não é real. Isso. É assim, claro, gente, eu estou falando aqui, por exemplo, quem tem uma formação teológica tem a obrigação de saber isso, de que está ensinando. E está usando, não pode fazer isso. Agora, é lógico, às vezes tem uma pessoa que está com a maior boa intenção, com o coração aberto, eu não estou aqui julgando isso. Agora, corre-se o risco realmente da pessoa que está ouvindo pensar que aquilo ali é fato, é real. Né? Você tem razão. É um método alegórico. Era muito comum. E isso traz poder para quem está ensinando. Às vezes a pessoa fala, Deus me revelou isso. Ainda usa isso ainda. É complicado esse negócio. Eu já estava preocupada com quem não tinha o conhecimento. Se disser que Deus revelou, aí que complicou de vez mesmo. Mas é um problema, porque... Porque aí fica uma verdade assim absoluta. Isso. Quem questiona, né? Ninguém questiona. Então, e às vezes a pessoa, há muitos que usam isso para não serem questionados. Eu acho bonito alguns textos da Bíblia, né? Que o próprio Paulo fala em Corinto, vocês me conhecem, sabem que eu estou dizendo a verdade. Se vocês pegarem alguns textos, próprio Tessalonicenses, julgai todas as coisas. A Bíblia nos orienta. Olha os bereanos lá de Atos, né? Livro de Atos, eles examinavam nas escrituras. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado com a interpretação e muito cuidado com o que a gente ouve também, né? Viu, pastor? Pois não. Então, aconteceu um fato também, foi bem inusitado, né? Um pastor, ele estava pregando, aí ele quis
justificar, por exemplo, as palmas no culto, né? As pessoas que batem palma no culto, tal, ou seja no louvor, seja de que maneira for, né? Também não tenho nada contra. Mas ele queria justificar por aqueles que não batiam palma, né? Aí ele leu o texto lá em Apocalipse, né? Que os remidos estavam com palmas nas mãos, né? Aí ele falou: tá vendo, irmãos? Lá no céu tem palmas, o pessoal bate palmas lá no céu. Aí ficou aquela coisa assim, daí eu acabei sugerindo, né? Falei, pastor, mas será que essa palmas aí não seria a folha da palmeira, né? E ficou assim, sabe? Mas no final das contas, a opinião dele acabou prevalecendo, porque ele era o pastor e tal, esse negócio todo. Mas eu achei interessante, falei, essa é uma boa ilustração, né? Para demonstrar quando a pessoa interpreta, traz para ela o texto de uma maneira que ela quer passar uma ideia que na realidade não está no texto, né? Isso. É isso aí. É exatamente isso. É por isso que é importante a gente. Pastor, Pois não. tem alguns pregadores, alguns pastores e tal, né? E às vezes traz uma história para trazer junto com o texto, entendeu? Certo. Às vezes conta uma ilustração, tal, conta uma história, tal, e tudo bem. para encaixar. Aí é tranquilo? Não, tranquilo. É. Isso aí não tem problema. Você está comparando, né? Normal. O problema é a alegoria, que aí está dizendo. É o exemplo da pedrinha do Travou Davi. bem agora, pastor. Repete o que o senhor falou. O problema é a alegoria, porque travou bem. É assim, é alegoria porque talvez a pessoa está dizendo algo que não tem no texto. Uma ilustração é uma comparação. É como se fosse uma parábola. Jesus fazia muito isso. A alegoria já é um problema. Por exemplo, lá que eu tenho as pedras de Davi, né? A primeira pedra é isso, a segunda é isso, mas dá isso. Tem um problema. Mas ilustração é tranquilo. É didático, né? Aí tinha Agostinho de Hipona, né? Que é a questão da filosofia de Platão, influenciado por um homem chamado Plotino, e o Plotino ele era alguém que bebia, né, das fontes de Platão, e acabou influenciando o pensamento de Agostinho. Agostinho tem alguns textos interessantes, Cidade dos Homens, Cidade de Deus, Cidade dos Homens, Confissões de Agostinho, se você tiver curiosidade, leia Confissões, belíssimo texto. Uma delícia você ler as Confissões de Agostinho, muito, muito rico, em termos de literatura, de espiritualidade, né? Mas ele tinha uma influência de Platão no pensamento. Eu li as Confissões na faculdade. Então, História da Educação, eu li Confissões de Agostinho. É muito legal, né? Eu gosto muito de ler Confissões, de vez em quando eu leio. Tem um texto da Trindade que ele escreve, bastante coisa. Até hoje a gente discute Agostinho, século IV antes de Cristo, depois de Cristo, né? Olha como que ele influenciou o pensamento no Ocidente, né, no mundo. E depois a gente vai falar de Tomás de Aquino, que é do século XIII, que já é um pensamento de Aristóteles. E ele tem como chave de leitura a filosofia, chave hermenêutica de Aristóteles. É mais racional, mais dentro de uma perspectiva lógica. E o Aristóteles, ele influencia muito Tomás de Aquino no Ocidente, né? Porque no Oriente havia outros também que liam o Aristóteles. Mas o Tomás de Aquino, ele vai falar sobre a metafísica também. E cria a ideia de um Deus absolutista. Por exemplo, na teologia sistemática, se discute que Deus ele é como se fosse um motor imóvel, ele não se abala, ele não sente, e ele é absolutista. O problema é que se você olhar para as Escrituras, Deus sente. O
própria Bíblia, Paulo vai dizer que o Espírito, não entristeçais o Espírito. Como é que ele sente tristeza, né? Claro que a gente fala de... A gente está falando de algo que a gente não consegue compreender com a nossa cabeça. Não dá para comparar, dizer que Deus ele chora como a gente, porque nós somos pecadores, mortais, limitados, mas Deus sente também. E a metafísica apresenta um Deus como que absolutista, que é como quase que um motor imóvel. Um motor. Né? Não é esse o Deus das Escrituras. E aí misturou uma coisa com a outra, né? O que acontece aqui? Resumindo de forma bem... tradição, dogmas, mistério, e uma hermenêutica sacralizada, ou seja, é a instituição que determina o que você tem que pensar. Essa é a Idade Média. Na Idade Média, é a igreja que manda o que você tem que pensar. Não é o texto. O Edgar Morin que fala, né, que tem 3 elementos aí. O imperativo do sagrado, a normatização dos dogmas e a força dos tabus. Então, assim, há um imperativo, há uma normatização e há o tabu que se cria. Ou seja, na cabeça da Idade Média, o sujeito, a pessoa, ela não é livre para pensar. É a igreja que determina o que você tem que pensar. Entre o que o texto diz e o que a igreja diz, ai de você se discordar da igreja. A gente sabe que muitos foram para a Inquisição por causa disso, né? Nesse período, a gente percebe que a hermenêutica fica enclausurada e a única possibilidade de interpretar é a possibilidade de cima para baixo. Ela é imposta. Você, como sujeito, não pode discordar. É uma imposição mesmo, é uma normatização. Quem é que estabelece isso? Quem é que tem o discurso oficial? É a igreja. É o mundo da Idade Média. É absolutista, os dogmas são impostos. O que é dogma? Alguém sabe o que é dogma? Eu estou falando, desculpa, que às vezes eu falo as coisas aqui. O que é um dogma? Quem sabe me dizer? É uma verdade indiscutível. Isso. É uma afirmação que não se abre para discussão. Dogmático. Isso aqui eu nem discuto. Então, se impõe, o sujeito não tem voz. Quem manda é a instituição. Ai de você se discordar. É uma hermenêutica sacralizada. Ela está sujeita à instituição. Inclusive, a Bíblia está sujeita à instituição. O povo não tem acesso a isso. Veja como é interessante isso, né? Jesus, ele tentava libertar as pessoas. Jesus levava as pessoas a pensar. Jesus desafiava para que as pessoas pudessem ter, compreender, né, o Evangelho. No Novo Testamento todinho a gente vê isso também. Na Idade Média, há uma espécie de um aprisionamento. Você não pode discordar da igreja. Agora, dá para imaginar o que acontece aqui, né? A gente sabe a história e percebe que isso não tem nada a ver com Deus. Isso era uma questão de poder. Até porque
nesse período aqui, o sujeito não tem voz. Não sei se vocês já assistiram o filme ou leram o livro do Humberto Eco, O Nome da Rosa. Se alguém viu. É interessante, é uma discussão sobre o riso, que a pessoa não pode ter alegria. É um mosteiro, né, um lugar lá no século XIII, na Itália, e havia alguns monges que estavam morrendo, e eles queriam saber, e aí vai um monge mais velho com um discípulo dele para descobrir o que está acontecendo lá. E aí as pessoas falavam que eles estavam morrendo porque estavam ficando endemoniados, alguma coisa assim, porque estavam fazendo coisas que não deviam. E, na verdade, foi se descobrir depois, um spoiler aqui, né, que havia alguns livros que eles liam que falavam da alegria, inclusive tinha Aristóteles e tal, que falava da importância da alegria na vida das pessoas. E todo mundo que lia esse livro morria. E aí eles falavam, esse livro é amaldiçoado, não sei o quê, né? Aí descobriu-se que alguém colocou veneno na ponta do livro, né? E aí o monge, língua, né? Língua aí passava no livro, e aí pegava veneno, né? Na língua. E aí descobriu-se que alguém estava colocando veneno nos livros para que as pessoas não pensassem sobre a alegria. Esse era o medo que se tinha de que a alegria deixaria as pessoas, em certo sentido, mais livres, né? Então percebam como isso é forte, né? Há um texto também, Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, embora isso seja na Rússia, que é a Igreja Ortodoxa, mas tem uma parte lá interessante que havia um monge que tinha o Starets, que era uma espécie de um líder, de um abade, né? De um mosteiro, e todos os outros líderes tinham ciúmes dele porque ele falava de alegria, falava do Cristo alegre, do Cristo que liberta, né? E os outros não concordavam, porque isso não era um tipo de coisa que as pessoas iriam respeitar. As pessoas querem aprisionamento, as pessoas querem diga o que elas pensam, que alguém diga como é que elas têm que viver. Então essas discussões são interessantes, porque a religião sempre foi também um instrumento de poder e de controle, porque se utiliza da ideia do sagrado para pôr medo nas pessoas. Mas se você ler no Novo Testamento, Jesus faz totalmente o contrário disso. Ele liberta, ele dá vida. Mas o que acontece na Idade Média? A Idade Média pega a roupagem religiosa, mas no fundo, era poder para controlar mesmo. As pessoas não poderiam questionar a igreja. Era uma perspectiva absolutista. E todo absolutismo, ele enclausura as pessoas. É um problema isso, né? Eu, pastor. Oi. Pode falar. Então, por exemplo, as doutrinas que nós temos, elas são saudáveis. Sim. Agora, os dogmas, aí já é uma conversa diferente, né? Isso. Exatamente. É que assim, vamos separar as coisas. O que significa doutrina? Doutrina significa ensino. A base do nosso ensino é neotestamentário, é bíblico, é cristocêntrico, parte de Cristo, parte dos evangelhos, parte da leitura da Bíblia. A Bíblia não é meio para eu utilizar para... Porque, gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Preste bastante atenção nisso. A Bíblia é utilizada para muitas coisas. Ela já foi utilizada para escravidão, é utilizada para pena de morte, é utilizada para apedrejamento, é utilizado por um monte de coisa. Por isso que eu disse no começo e continuo falando
que a nossa chave de leitura precisa ser Jesus. Senão você não vai encontrar compaixão na Bíblia, você não vai encontrar justiça, você não vai encontrar amor, você não vai encontrar perdão, você não vai encontrar nova vida, reconciliação. Você só vai encontrar essas coisas. As pessoas utilizam a Bíblia para que elas quiserem. Agora, se realmente eu quero olhar o Evangelho, como diz um teólogo latino-americano, não é a igreja que dirige o Evangelho. É o Evangelho que dirige a igreja. Se for a igreja que dá o norte para o Evangelho, está errado. É o Evangelho que deve nortear a igreja. Nós, na verdade, somos submissos ao Evangelho. Deveríamos ser submissos ao Evangelho. E não donos do Evangelho. Né? Como se fossem, entre aspas, donos do Evangelho. Todo ensinamento deve partir das Escrituras e a partir do Evangelho. Ele é o nosso norte, né? Jesus é o ponto de partida e ponto de chegada. Se não, você pode usar a Bíblia para o que você quiser. Para ser machista, para ser assassino, para ser... Tem na Bíblia. Agora, por isso que a gente tem que pensar um pouco dessas questões hermenêuticas que nós estamos discutindo aqui. Tá bom? Tá cortando ainda aí, gente? Tá, pastor, eu ia sugerir que o senhor parasse de compartilhar para ver se melhora um pouquinho, um bocadinho. Tá cortando. Poxa vida. Mas vocês estão me ouvindo agora? Não, ouvindo a gente tá. É a hora que o senhor tá falando aí falha umas coisas, corta bem. A tela saiu, né? Saiu. Tá. Então, aí na Reforma Protestante, eu vou entrar agora na Reforma. O que acontece com a Reforma Protestante? Há a passagem, importante, da autoridade da instituição, ela agora passa para o sujeito. O sujeito, a pessoa, vamos usar essa... Eu não gosto de usar muita palavra indivíduo, mas vamos usar ela, vai. Indivíduo. Ele vai ter voz agora a partir da Reforma Protestante. Porque o sujeito, uma das defesas da Reforma a pessoa, ela também é responsável por interpretar, examinar as Escrituras. A Bíblia vai sai do latim e passa a ser traduzida para o vernáculo do povo, das pessoas. E as pessoas vão ler. Você imagina o que causa para o mundo um mundo assim, totalmente controlado pela instituição, começar a ler sobre Jesus de Nazaré, sobre como o Evangelho liberta as pessoas. É um problema para a igreja isso. Mas a reforma, ela faz com que a autoridade maior seja a Bíblia e não a igreja. E a autoridade aqui, as pessoas começam a interpretar e elas entendem que elas não são amarradas à instituição. Elas voluntariamente e livremente passam a fazer parte desta comunidade. Elas escolhem isso. Elas não são como se fosse simplesmente parte de uma engrenagem que elas não têm voz e direito. Agora elas passam a ter, sim, voz. Então, quais são as influências desse período? Há duas influências muito fortes. É a Renascença, período ali da Florença, né, das artes ali, Michelangelo, esse pessoal dessa região, né? E o humanismo. O que é o humanismo? Erasmo de Roterdã, que diz que o homem ele tem que ser livre para pensar.
Isso é um problema para a igreja. Porque, aqui nesse período, né? Porque queriam impor o pensamento de cima para baixo. É isso que vocês têm que pensar. Eu acho interessante isso. É uma provocação, né, que a gente faz. E tem gente que gosta disso. Tem gente que gosta de que a instituição fale o que você tem que fazer. Por quê? Porque isso tira a responsabilidade de você. Tem gente que gosta porque, bom, eu quero que pensem por mim, eu quero que digam o que eu tenho que pensar, eu quero que digam o que eu tenho que fazer, eu quero, sabe, como se não tivesse nenhuma responsabilidade. É mais fácil. Eu prefiro que os outros façam para mim. E não é assim. Pelo menos no Novo Testamento, na Bíblia, não é assim, né? E a reforma ela vai resgatar isso. Qual é as implicações? Todo leitor pode interpretar. Aí tem a interpretação popular, a interpretação oficial, mas assim, o povo lê e examina as escrituras. Maribel, cadê o pastor exemplo, Maribel? na reforma, o Lutero, por exemplo, ele tem que criar praticamente toda a gramática daquele povo, né, que era um conjunto de dialetos, e formar uma língua. Traduzir a Bíblia para esta língua. E ensinar o povo a ler e pensar a partir das Escrituras, como o Evangelho. E aí tem um método que era mais utilizado, era o método histórico-gramatical. Você considera o contexto histórico e a gramática dos textos. Veja que aqui não tem alegoria, né? É método histórico-gramatical nesse período. E é sim, interessante pensar também que eu vou mostrar essa imagem, não sei se eu vou ter que compartilhar aqui. Deixa eu tentar compartilhar essa imagem. Vocês conhecem essa imagem? Veja, vocês estão vendo aí? Estão vendo? Gente, vocês estão comigo aí ou não? Sim, tá dando para ver a Sim, imagem. sim, tá sim. Ah, que às vezes trava, eu não sei se estão ou não. Aqui tem a questão sacralizada, né? E aqui é o sujeito pensando. Um salto da instituição para o sujeito, para o indivíduo. A pessoa passa a ser responsável também por pensar. Eu vou quase parando por aqui. O que a reforma faz? A instituição não é importante? Sim, é importante. A instituição, eu não estou aqui discutindo se é importante ou não. Só que a gente tem que se perguntar para que serve a instituição. A igreja da Idade Média, ela era predominantemente uma igreja que, atrelada ao poder, atrelada ao império, junta para controlar as pessoas. É meramente uma busca por poder. A Bíblia é utilizada apenas para conveniência. A partir da reforma, o sujeito ele é livre para pensar, para interpretar, lógico, dentro de critérios hermenêuticos, mas ele pode discordar. Ele tem voz. Ele tem pensamento. Agora, a discussão que a gente tem que fazer, na semana que vem eu quero trabalhar a modernidade, mas é uma discussão que a gente tem que fazer, né? Será que as pessoas, é uma pergunta que Dostoiévski fazia, né? Será que as pessoas querem ser livres? O que é ser livre? Não é melhor viver de garantia? Não é melhor saber o que eu tenho que viver, ouvir o que eu tenho que fazer? Não é mais fácil?
A Bíblia vai nos libertar, vai nos mostrar que a gente caminha uns com os outros por causa do amor, não é por causa de uma imposição. É por causa do que Jesus fez. É o Espírito Santo que nos faz um corpo. Jesus nos fez um corpo, né? Não é uma imposição de cima para baixo. Agora, a partir disso, eu só queria recapitular aqui, nós falamos do Velho Testamento, do Novo, e bem basicão, assim, da Idade Média. Bem basicão mesmo, assim, bem, só para você ter uma ideia. E a Reforma. A partir daí, o sujeito tem voz, o que não tinha antes. Ninguém poderia ousar a discordar. Ainda não é o melhor dos mundos, mas vai melhorar bastante. Por quê? Porque, como eu hermenêutica, né, a gente vai perceber que surgem várias possibilidades de se estudar e de se interpretar, com critérios diferentes, mas acontece que o sujeito tem a liberdade de pensar agora. Tudo bem, gente? Alguém quer falar alguma coisa, questionar? Não sei se ficou muito teórico, muito pesado. Pastor, só um comentário, por exemplo, a liberdade de pensar, né? Na realidade, né, para o cristianismo, né, teologicamente pensando, né, analisando, essa liberdade de pensar, ela acabou criando aí mais de 10 mil denominações. Né? Quer dizer, então cada um teve a sua liberdade diferente do outro. Né? Não teve uma unanimidade na liberdade. Aí foi bom ou foi ruim na realidade? É igual, por exemplo, o século XVII, a gente vai entrar na semana que vem, no século XVII vão surgir oficialmente os batistas, 1609. Qual era a discussão da formação dos batistas? Não era uma questão teológica. Era justamente a possibilidade da liberdade. Liberdade de quê? Liberdade de culto, liberdade de política, liberdade. Aí nós temos ali, por exemplo, quem é que discutia as questões de liberdade no século XVII? John Locke, Jean-Jacques Rousseau, não são cristãos, assim, do ponto de vista institucional, mas eles corroboraram para isso, eles tinham uma forte ênfase nisso. Liberdade religiosa. Os batistas defendiam liberdade religiosa. Tem que ter todos os tipos de credos de liberdade de expressão religiosa, porque o evangelho... Vocês estão me ouvindo, gente? Estão ouvindo? Eu estou ouvindo. Estou ouvindo. Porque o evangelho não pode ser algo imposto. As pessoas têm que ser livres para escolher a sua crença. Isso os batistas defendiam no século XVII. Um dos primeiros princípios era o quê? Liberdade de consciência do indivíduo. Ou seja, mas aí não tem um monte de religião, de denominação? Sim, se eu tenho o direito de pensar a minha fé, mesmo discordando dos outros, eu tenho que defender o direito deles existirem também. Ou seja, é bom ou é ruim? Eu acho que assim, eu defendo sempre a liberdade, mesmo que eu não concorde, que tenha várias religiões. Quem vai mudar a vida das pessoas é o evangelho, não sou eu. Eu prego o evangelho, é o Espírito Santo que convence, mas que as pessoas sejam livres, inclusive para não ter religião nenhuma, se não quiserem. Porque se eles são livres, eu também sou. Eu não posso querer liberdade só para mim. Isso é absolutismo. Vocês estão me ouvindo? Desculpa eu perguntar toda hora, porque Sim. todos estão ouvindo, né? Então, essa pergunta do José é muito pertinente.
a liberdade, ó, para a liberdade, Cristo vos libertou. É isso que Paulo disse? O versículo 13 diz assim, capítulo 5 de Gálatas: não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Nós somos livres, mas qual é o parâmetro da liberdade? Lendo Gálatas. É o amor. Então, se eu amo, eu respeito. Agora, gente, todos. Por isso que me arrepio quando eu penso isso. Vou aqui, né? De achar que a igreja tem que dominar o Estado, tem que ser laico. Isso dos protestantes, dos princípios batistas, que não, eu pelo menos vejo assim, é direito de todos de ter religião e de não ter se não quiser. Assim como é o meu direito de discordar e de levar o evangelho. É bom que se tenha liberdade. Nada imposto, colocado goela abaixo, vem de Deus. Nada. Então, o evangelho ele é livre. Jesus, de forma muito clara, disse: eu dou a minha vida, ninguém a toma de mim. João, capítulo 10. Jesus vai dizer isso. Doa livremente. Ninguém está tirando de mim. Então, assim, Jesus disse assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a liberdade é algo que, como cristãos, nós devemos sempre valorizar. Porque o amor respeita a liberdade do outro. Eu posso discordar, mas o outro tem o direito de discordar de mim também. Assim nasce os batistas. O protestantismo vem disso daí também, que é chamado de princípio protestante, porque não aguentava mais o mundo absolutista da Idade Média, impor goela abaixo na vida das pessoas. O evangelho, ele não pode ser imposto, ele tem que ser anunciado, proclamado, com amor, respeitando a liberdade das pessoas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Pastor, deixa eu Pois perguntar não. uma coisa. Pode falar. Eu não conheço nada dessas coisas, então todo mundo deve saber a pergunta, mas eu não sei. O, o- esse que implantou o protestantismo, como é o nome dele? Lutero, né? Lutero. Então, ele fez um negócio muito corajoso, né? Que foi enfrentar a autoridade máxima, que foi o Papa, né? Uhum. E aí, deixaram ele falar ou mataram ele? Não, então, o Lutero é um dos, né? Um dos reformadores, ele não morreu. Porque o que foi a reforma? Eu vou falar bem rapidinho aqui. Porque o movimento da reforma, ele não foi só um movimento religioso. O mundo da época, século XVI, estava vivendo um novo momento. O que estava acontecendo no século XVI? Havia descoberta, entre aspas, do chamado Novo Mundo, né? As Américas, os navios mercantes que comercializavam com o mundo da época, surgimento dos Estados-nações, fortalecimento do comércio, ou seja, o pessoal viu Índias, né, também levavam comércio para vender, mas quem que ia comprar? Para comprar, o povo tinha que ter dinheiro, e para ter tal. E aí surge os burgos, né, chamado na época, acabam e começa uma classe, uma espécie de uma classe média, para comprar. Então, o Lutero foi muito importante porque ele enfrenta o sistema que queria impedir isso. Quem é que vai apoiar Lutero? Os nobres. Os nobres, claro que aí a gente vê a mão de Deus também nisso também, né? Mas eu estou falando do ponto de vista histórico, né? Os nobres protegem, o Lutero não é morto, mas ele enfrenta sim, ele enfrenta o sistema, ele diz, olha, a minha cabeça é cativa à palavra de Deus. Me mostre na palavra de Deus que eu estou errado,
que aí eu paro de fazer isso. Mas ninguém conseguia mostrar. Ele sempre pautado nas escrituras, né? Mas surgiu outros movimentos na época, Calvino em Genebra, Zwinglio, vários outros reformadores. A reforma ela foi um movimento muito plural. O mundo mudou na época. Não aguentava mais o absolutismo que tinha. E aí surge pensadores, o Erasmo de Roterdã também, que era humanista, né, que escreveu, não sei se alguém já teve a curiosidade de ler, tem um livro que é um barato, você ri muito com esse livro, chama O Elogio da Loucura, do Erasmo de Roterdã. Ele diz, todo mundo elogia a sabedoria, eu quero elogiar a loucura. E é um livro engraçado até, mas é muito interessante você ler esse livro, você percebeu como que é o comportamento e pensamento da época, e como é interessante e atual isso. Como é atual, né? Agora, o enfrentar o sistema é um ato profético que tinha no Antigo Testamento, que Jesus era. E como cristão, a gente sempre tem também que enfrentar alguns sistemas, né? De todo autoritarismo, absolutismo, a liberdade, ela é algo que Deus sempre valorizou. Eu não posso mandar na consciência de ninguém. Tem que respeitar isso. Por isso que eu tenho horror, pavor de pastor usar púlpito para falar de política. Eu fico escandalizado com isso, né? Porque as pessoas são livres. Cada um tem que ter a sua consciência do que vai fazer. As pessoas têm que exercer a sua liberdade e responsabilidade. Isso é tão bíblico quanto protestante, quanto batista, né? Infelizmente, há muita gente que sonha em voltar para a Idade Média. Em todos os sentidos. Podemos ser críticos, discordar, concordar, mas sempre respeitar. Que haja, tem um Párico Batista, esqueci o nome dele, Thomas Mintz, eu não lembro o nome do... Que ele dizia assim, eu quero que tenha judeus, muçulmanos, eu quero que tenha todo tipo de pessoas, credos e religiões. Porque eu quero as pessoas livres. Se elas quiserem Cristo, é porque são livres e optaram por Cristo. E não com uma espada na garganta dela para andar comigo, né? Tem que ser por amor, pela liberdade. Cristo salvando-os. Mas, assim, algo que vem do Espírito Santo. Não uma imposição. Aí o mundo começa a mudar a partir da Idade Média. Desculpa, da Reforma, né? Que aí a gente vai entrar na semana que vem na Idade Moderna e vamos discutir isso, que tem a ver com a hermenêutica, né? Tudo isso que nós falamos, gente, eu vou concluir porque o nosso tempo já foi. Tudo que nós falamos tem a ver com hermenêutica, porque é interpretação. Você interpreta o mundo, você interpreta o texto, interpreta a vida. Isso é hermenêutica. Como nós interpretamos? A partir de onde? A partir de que olhar? Como eu disse, tem gente que usa a Bíblia para fazer um monte de coisa. Mas se eu olhar a Bíblia a partir do Evangelho, a partir de Jesus, não dá para fazer um monte de coisa. Eu olho a partir do amor, da misericórdia e da graça, da cruz, da ressurreição, da nova vida, né? Beleza, gente? 9h30, vamos encerrar. Quero agradecer a paciência. Desculpa que cortou, eu não sei se é minha internet aqui, mas... Viu, pastor? Oi. Vou fazer só um comentário, né, a respeito de Lutero, né, que já para terminar, né, que eu não sei se todos os irmãos vão entender, né, mas quando terminava o culto, né, na igreja de Lutero, ele falava, Catarina, vamos embora. Não sei se... Porque o sobrenome da esposa dele, que era Catarina, era Vambora, né? Ela era alemã. Vambora, né? Que, aliás, era uma ex-freira que casou com Lutero, que era um ex-monge, né? É isso mesmo. Ele tinha medo do casamento, né? Depois que casou, ficou com mais medo ainda. Brincadeira.
Então, olha que interessante. Todas essas igrejas que surgiram, a luterana, a anglicana, Genebra, lá, todas estavam ainda atreladas ao Estado. Só quando os batistas surgem ali no século XVII, que era uma luta que eles queriam separação entre igreja e Estado. Estado é Estado, igreja é igreja. Ou seja, quem luta pelo Estado laico, do ponto de vista religioso, historicamente, são os batistas, ali no século XVII. Estado é Estado, igreja é igreja. Não misturemos as coisas. E isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito sobre isso, né? As coisas têm que ficar distintas para que a gente tenha liberdade e respeito por todos os outros, né? Porque há muitas religiões além da igreja. Vamos orar, queridos? Vamos pedir a Deus que nos abençoe. Obrigado pela paciência aí. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por essa oportunidade de reflexão, de estudo. Obrigado porque o Senhor nos ama, o Senhor nos libertou, nos liberta. O Senhor faz com que sejamos livres. Dá-nos a percepção, Deus, a sabedoria, o desejo de conhecer mais e mais o Senhor, mas também de ter a humildade, Deus, de buscar direção do Senhor, aprendizagem, mas principalmente para que amemos mais, para que sejamos mais quebrantados de coração, aprendamos a aceitar o outro, aprendamos a perceber o Senhor na vida dos outros, independente, Deus, se eles são do nosso meio ou não. Que o Espírito Santo os convença, Deus, e sejamos apenas e tão somente instrumentos do Senhor. Que olhemos para Jesus de Nazaré, que olhemos para a cruz, para a ressurreição, para a vida. Ajuda-nos, Pai. Tem misericórdia da tua igreja neste mundo e nos dê a tua paz. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.